Boa tarde, paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí? Desejo uma excelente tarde de sábado a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Senhor esteja presente no seu coração. Que a graça do Senhor esteja presente no seu lar. Que a graça do Senhor esteja presente na sua família. Que a graça do Senhor esteja presente no seu interior, na sua mente, nos seus pensamentos. Que a graça do Senhor esteja presente em cada passo, em cada ato, em cada momento, em cada situação da sua vida. Que a graça do Senhor caminhe com você. Que a graça do Senhor seja o diferencial na sua vida. Que a graça do Senhor, abundante graça, seja derramada poderosamente cada dia sobre a sua vida. Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor. A graça que nos basta, ela é suficiente. E a paz que excede todo entendimento. Jesus, o príncipe da paz, esteja com você, esteja acompanhando cada passo. E que o Senhor derrame graça sobre graça na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, no seu ministério. Que o Senhor derrame graça sobre graça em cada área da sua vida, da sua história e da sua trajetória. Eu louvo a Deus, porque apesar das circunstâncias, apesar da enfermidade, apesar da prova, apesar da crise, apesar dos levantes do inimigo, apesar das provações, apesar dos desafios, apesar dos pesares, o Senhor é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A presença do Senhor nos conforta e a graça do Senhor nos basta. Receba. Eu inicio esta transmissão com a palavra receba. Receba. Receba a graça e a paz do Senhor. Tome posse daquilo que o Senhor tem na sua vida. Viva o extraordinário de Deus. Porque mesmo no meio das lutas, é possível viver o extraordinário de Deus. Você está pronto? Você está pronta para o extraordinário de Deus? Abra aí o seu coração. Abra sua mente. Abra sua alma. Abra seus ouvidos. Abra seus olhos para o extraordinário de Deus. E alguém poderia dizer assim, mas eu tenho vivido dias maus, eu tenho vivido dias difíceis, eu tenho vivido dificuldades, eu tenho vivido momentos de angústia. Então não se surpreenda. Jesus avisou, no mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Paulo, o apóstolo,
Ele estava em aflição. Ele tinha o que a Bíblia chama de espinho na carne. E ele rogou a Deus que o livrasse. Quantas vezes nós fazemos igualzinho o apóstolo Paulo? Senhor, tira de mim. Senhor, me livra. Senhor, me socorre. Senhor, me liberta. Senhor, tem misericórdia. Senhor, abre as portas. Senhor, Senhor, Senhor. E o Senhor responde: a minha graça te basta. Ah, mas o filho está doente. A minha graça te basta. Ah, mas está em isolamento domiciliar. A minha graça te basta. Ah, mas a despensa está vazia. Não tem mistura. A minha graça te basta. Mas não tem dinheiro. Acabou o combustível. A minha graça te basta. Ah, mas eu estou cansado, eu estou deprimido, eu estou fraco. A minha graça te basta. Ah, mas eu estou com dores. A minha graça te basta. E alguém perguntaria, por quê? Por quê? Por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que adorar? Por que eu tenho que cantar? Por que eu tenho que interceder? Por que eu tenho que orar pelos meus irmãos? Por que eu tenho que pregar? Por que eu tenho que ministrar? Por que eu tenho que abrir live? Por que eu tenho que jejuar? A minha graça te basta. Ok, Senhor, mas por quê? O apóstolo Paulo responde: porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Se você quiser depois, confere a palavra de Deus, quando Paulo registra esta palavra na sua carta aos Coríntios. Sim, eu estou falando de experiências vividas pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. E ele coloca isso de forma muito clara. Ele ora ao Senhor. Ele clama a Deus. Ele pede ajuda. E o Senhor diz assim: Paulo, a minha graça te basta. E ele diz assim: Paulo, aquieta o teu coração. A minha graça te basta. Paulo, não vou tirar o espinho, porque a minha graça te basta. E é interessante, como é interessante, que ele entende que o poder, esta é a grande lição deixada por este episódio. Preste atenção. O poder se aperfeiçoa nas fraquezas. O poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E o apóstolo continua dizendo: eu vou me gloriar muito mais nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Se você quiser acompanhar isto, está no capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler, para que fique registrado.
Segunda aos Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Que espinho é este? O apóstolo explica, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Um espinho na carne, para eu não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Olha a resposta do Senhor. E disse-me, a minha graça te basta. 3 vezes o apóstolo pediu para o Senhor livrá-lo daquele espinho na carne, que é um mensageiro de Satanás, para esbofetear o apóstolo. E então o Senhor respondeu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você tem passado por lutas, por provas, por dificuldades, por angústias, por aflições, entenda que o que basta é a graça do Senhor. O que é suficiente é a graça do Senhor. Não adianta você querer mudar o agir de Deus na sua vida. O que basta para você, o que basta para mim, o que basta para nós é a graça. Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Eu não vou pregar sobre isto, é apenas uma palavra introdutória. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fica com esses 3 versículos. O poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Portanto, de boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você quer poder de Deus? Olha que palavra marcante. Você quer poder de Deus? Estudamos ontem à noite sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Noite passada nós iniciamos uma série de estudos bíblicos às sextas-feiras, às 21 horas. E nós estudamos o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando o nascimento da igreja. E dentro desse estudo, nós vamos fazer uma leitura explicativa, capítulo por capítulo, do livro de Atos dos Apóstolos. Ontem foi o capítulo 1. E no capítulo 1, no versículo 8, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, falamos sobre isso também. Nós ensinamos sobre a autoria do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas escreve, palavras do Senhor Jesus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas o poder, veja a palavra aqui agora do apóstolo Paulo, o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Portanto, se você tem fraquezas, glorifica a Deus. Porque o poder de Deus é derramado e ele se aperfeiçoa nas fraquezas. Se você tem fraquezas, glorifica a Deus. Se você tem limites, dificuldades, crises, provas, é o poder de Deus se aperfeiçoando na sua vida. E nesta palavra introdutória, eu quero levar você agora comigo para algo que o Senhor tem colocado em meu coração nesta manhã. Já início de tarde, na verdade. Eu hoje, vocês todos sabem, quem acompanhou as minhas transmissões, sabem que os últimos dias foram muito conturbados, por diversas razões, mas especialmente pelo quadro de saúde do meu filho,
que está em isolamento no quarto dele, fez exames ontem e estamos aguardando, porque suspeitavam que fosse dengue, não é, porque o exame descartou. Então agora a suspeita recaiu sobre a Covid. Ele fez o teste do swab, que é aquele cotonete. Estamos aguardando o resultado. Enquanto isso, ele está em isolamento no quarto dele. E os últimos 2 dias foram bastante movimentados por causa disso. Eu tive até que mudar o horário da live do meio-dia para 1h da tarde. E hoje pela manhã, nós fomos descansar um pouquinho para poder dar conta das nossas atribuições do final de semana. Tem live agora, meio-dia. Eu vou ministrar às 17h30 no Instagram da missionária Érica Priscila Vargas. Às 17h30 eu vou falar sobre o poder da oração. E às 20 horas, está aqui fixado no comentário, faremos live de testemunho no Instagram do jornalista Alan Nascimento. Então, para dar conta disso, nós descansamos um pouco no período da manhã, para poder ministrar agora, às 17h30 e às 20 horas. Portanto, queridos, precisamos entender, e já ficam aqui os convites. Live agora, live às 17h30, a missionária acabou de chegar também, está conosco, Érica Priscila Vargas. No Instagram dela, vou ministrar sobre o poder da oração às 17h30. Vou fixar agora o IG dela. Érica Priscila Vargas. Às 17h30. O poder da oração. E às 20 horas, jornalista Alan Nascimento. Aí fica o convite para quem quer conhecer um pouco mais da história do Alexander. Vai ser uma live de testemunho. Estou na dependência do Espírito Santo e na condução do jornalista. Vamos ministrar a palavra. Vamos contar o nosso testemunho. Eis-me aqui é a palavra que eu sempre digo a vocês. Eis-me aqui é a palavra que eu digo ao Senhor neste sábado. Um tempo reservado para o louvor da glória do Senhor. Mas eu não poderia deixar. Foi interessante. Eu vivi algo diferente hoje. Eu vivi algo especial. Algo novo. Quem disse que depois de 30 anos de ministério e de 46 anos de vida com Deus, não é possível ter experiências novas? Por falar em experiências, ficou gravada a live do estudo bíblico de ontem, tá? Quem perdeu, pode assistir. Quem perdeu o primeiro dia de estudo bíblico, sempre às sextas-feiras, às 21 horas, faremos estudo bíblico pelo Instagram e pelo Facebook. Quem perdeu a primeira ministração, pode assistir ainda. Está salva. O Nascimento da Igreja, parte 1. Na qual nós estudamos o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje, continuamos ministrando. Mas eu tive uma experiência diferente. Quando você acha que não tem mais experiências, Deus mostra que ainda tem. Eu me acordei com um versículo bíblico na cabeça. Isso nunca tinha acontecido, foi novidade. Eu me acordei com um versículo bíblico na cabeça. Porque na correria, para lá e para cá, com toda essa situação, eu não havia ainda preparado a palavra para esta live. E eu acordei, eu despertei, eu me acordei com um versículo bíblico na cabeça. E é o que eu vou ministrar agora. Vem comigo. Já compartilhou a live? Então vem comigo. Vem comigo.
carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vem comigo. Vamos entender o que o Espírito Santo tem para nós nesta tarde. Vamos aprender um pouco mais. Vamos receber aquilo que Deus tem para nós. Vamos ouvir a voz do Senhor e caminhar. Vem comigo. Efésios capítulo 4. Está escrito assim, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Rogar, no original grego, eu não preciso lembrar vocês que toda a Bíblia, no Novo Testamento, foi escrita em grego. O Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, foi escrita em grego. E no original grego, esta palavra, rogar, é a maneira mais contundente, mais firme, mais forte, é a expressão mais forte de pedir alguma coisa a alguém. É como se o apóstolo Paulo, usando um português próprio da gente, dissesse assim: pelo amor de Deus, andem do modo digno da vossa vocação. Vou repetir. É como se o apóstolo estivesse dizendo assim: pelo amor de Deus, caminhem do modo digno. Digno é compatível, coerente, adequado à vossa vocação. E eu despertei com essa palavra. O Espírito Santo me inquietava. Em sonho, lá sei eu me acordei com essa palavra. E no meio de tanta coisa acontecendo, no meio de tantas situações, eu me acordei com essa palavra. Pelo amor de Deus, ande do modo adequado, ande do modo compatível, caminhe de maneira coerente com o seu chamado. Vocação é chamado. Vocação vem do latim vocare, que significa chamado. Então, caminhe, ande de modo compatível com o seu chamado. E eu entendi. Eu falei: eu entendi, Senhor. Eu entendi. Porque eu vinha questionando a Deus. Eu falei: Senhor, será que não está na hora de parar? Será que não está na hora de dar um tempo? Será que não está na hora de segurar um pouco? Vai fazer 1 ano que eu estou todos os dias nas lives. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lives no mesmo dia. Estudo bíblico, vigília, aconselhamento, telefonema, intercessão, clamor. Vem orar comigo. E eu dizia: Senhor, será que não está na hora de segurar um pouco? Será que não está na hora de dar uma diminuída? Será que não está na hora de poupar? Pelo amor de Deus, caminhe de modo compatível com o seu chamado. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E assim como esta palavra veio para mim, eu compartilho com você. Caminhe de modo compatível
com o seu chamado. Eu hoje sou o apóstolo Paulo dizendo. Eu não quero aqui, por favor, entendam o que eu quis dizer. Eu não quero aqui me comparar com Paulo. Talvez eu não seja a unha do dedinho mindinho de Paulo. Mas eu quero fazer minhas as palavras dele. É isso. Vai dizer agora o Alexander pirou, ele acha que ele é Paulo. Não, não é isso não. Só quero fazer minhas as palavras dele. Acho que eu não sou nem a unha do dedinho mínimo dele. Mas eu quero fazer minhas as palavras dele e dizer para você que está comigo, para estas quase 30 pessoas, se somar com o Facebook, 30 e poucas pessoas que estão comigo ao vivo. Ande do modo digno do seu chamado. Caminhe de modo compatível com o seu chamado. O meu chamado é pregar. O meu chamado é pastorear. O meu chamado é ensinar. O meu chamado é profetizar. E o meu chamado é discipular. E eu tenho que caminhar do modo compatível com o meu chamado. Antes da pandemia, eu era pastor e mestre. Eu vou contar isso melhor no meu testemunho. É só um pequeno spoiler, porque se o jornalista estiver na live e eu não der um pequeno spoiler, ele fica muito nervoso. Então é só um pequeno spoiler. É só um furo de reportagem para vocês. Antes da pandemia, eu era pastor e mestre. E ministro de louvor aposentado, digamos assim, porque eu já não mais exerço esse ministério. Durante a pandemia, o Senhor fez de mim profeta e apóstolo. Ah, agora ele está se achando. Não, não é isso não. Profeta porque eu tenho profetizado. Muitas têm sido as vezes em que o Espírito Santo tem me dado palavra para pessoas, para pastores, inclusive. E aí entra o viés apostólico, porque o apóstolo é aquele que pastoreia pastores. E esse tem sido o meu chamado. Deus tem me colocado para cuidar de pastores. E isso tudo começou a acontecer durante a pandemia. Portanto, não imagina você que uma pandemia pode parar o agir de Deus na sua vida. Pode não. Pode não. A única coisa que pode parar o agir de Deus na sua vida é você. Porque Deus respeita o seu livre-arbítrio, só que aí também você vai pagar preço. Você vai arcar com consequências por desobedecer a Deus. E eu posso dar um exemplo aqui bíblico. Jonas. Jonas não andou do modo digno da vocação dele. E foi parar na barriga do peixe. Não vou pregar sobre Jonas também não, tá? É só um exemplo. Deus falou, Jonas, disponha-se e vá para Nínive pregar o evangelho, pregar a palavra, pregar o arrependimento. Jonas se dispôs, pagou passagem, entrou no barco para Tarsis, é para o outro lado, dá uma olhada depois no mapa. Nínive é para um lado, Tarsis é para o outro. Jonas simplesmente falou, fui, nem me viu, partiu desobedecer. Pagou preço. Pagou preço. Graças a Deus, é misericordioso o nosso Senhor. Jonas se arrependeu e teve uma segunda chance. Jonas se arrependeu e teve uma segunda chance. Nesta tarde, arrependa-se. Eu me arrependi. Eu estava cogitando no meu íntimo
Falei para ninguém, não. Vocês também me ajudem e não conta para ninguém, por favor. Me ajudem, não conta para ninguém, tá bom? Eu no meu íntimo cogitava dar uma diminuída, segurar. Entre aspas, dar uma parada. Mas o Espírito Santo me despertou. Eu me acordei com esta palavra. Ele me deu um texto bíblico. E eu sei que a palavra é para mim. Ande do modo digno do seu chamado, cidadão. E eu digo, Senhor, eis-me aqui. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Ah, se a doença vier, Ele é Deus. Meu filho está enfermo. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Eu não adoro pelo que Ele faz. Não é pelo que Ele faz. É pelo que Ele é. Porque haja o que houver, Ele sempre será Deus. Queridos, eu não posso parar. Eu não posso pegar o dom que Deus deu e guardar. Eu não posso enterrar o talento. Quando você enterra o talento, você paga preço. O Senhor me deu, não é para mim. Ah, mas Deus te deu uma capacidade de pregar. Eu sei. É dele. Não é mérito meu. Eu vou contar isso no testemunho. Eu não sou teólogo. Eu não sou bacharel em teologia. Eu não tenho pós-graduação. Eu não sou estudioso acadêmico da palavra. Eu prego por um dom de Deus. Eu ensino por um dom de Deus. Quantas vezes pregar sem esboço? No de repente. Isso é dom de Deus. Quantas vezes entrar numa live, como aconteceu 2 dias atrás, na live da pastora Suane, na live, perdão, da pastora Edinair. A Suane está marcado para sábado que vem. Já estou misturando tudo. Perdão. Entrei na live da pastora Edinair, que está aqui conosco. Era para compartilhar uma palavra. E a live durou 4 horas. E no meio da palavra, quem tomou a palavra foi o Espírito Santo. E isso é dom de Deus. E eu não posso me calar. Eu não posso silenciar. E eu não posso enterrar o talento. Aí na live da irmã Maria, na vigília dela, 2 dias atrás, eu entrei porque gosto muito de ouvir a ministração da irmã Maria. E ela e o irmão Jair estavam cantando hinos da harpa cristã. Aí eu comecei a ouvir os cânticos. E eu falei, eu vou ficar aqui adorando. Já estava me preparando para me deitar, já devia ser em torno de 00:30, 2 dias atrás.
Então eles me viram na live e me chamaram. O pastor poderia compartilhar uma palavra, etc e tal. E aí vem aquela vontade de responder, vou não, eu já estou indo deitar, pessoal. E era verdade. Na mesma hora o Espírito Santo disse, vai enterrar o seu talento? Vai enterrar o seu talento? Não posso enterrar o meu talento. E eu falei, me dá 5 minutos. E aqui entre nós eu vou contar um segredo para vocês. Os 5 minutos era para eu vestir a minha camisa. Porque eu já estava me preparando para me deitar. E eu entrei. Ministrei uma palavra. E, de uma maneira extraordinária, o Espírito Santo começou a falar. Inclusive, trazendo palavra para a irmã Maria e para o irmão Jair. Queridos, eu não posso me calar. Você também não pode se calar. Essa palavra não é para o Alexander somente. É para você. Você não pode se calar. E o Espírito Santo me despertou hoje com esta palavra. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, hoje eu sou este que vos roga, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. De que jeito? O apóstolo continua explicando no versículo 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão. Olha o que a gente precisa. Humildade, mansidão. Com longanimidade. A pastora Suane está aí. Vou ministrar na live dela dia 27, sábado que vem. Já está agendado. Suportando-vos uns aos outros em amor. Essa parte é um pouco apertada. Suportar não é assim, eu tenho que aguentar aquele irmão, tenho que tolerar. Suportar não é tolerar. Suportar é dar suporte. É carregar. Resumindo. Eu tenho que carregar os meus irmãos. Carregar os meus irmãos. Em amor. E o apóstolo continua dizendo no versículo 3, esforçando, tem que ter esforço, diligentemente, se esforçando muito por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu tenho que me esforçar para manter o povo unido no vínculo da paz. Mas peraí, da onde que você tirou essa história de que você vai suportar e carregar? Vem comigo. Vem comigo. Palavras também do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 15. Pastor, essa palavra está ficando estreita. Verdade, eu também acho. Mas não tenho culpa. Está na palavra. Romanos capítulo 15. Versículos 1 e 2 e 3. Romanos 15. 1, 2 e 3. Paulo escrevendo aos romanos. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ui! Agora cutucou. Eu não posso agradar a mim mesmo. Ou seja, irmã Maria chamou para ministrar na live. Aí eu vou agradar a mim mesmo, eu vou dormir. Nani, nanão. Não é para agradar a nós mesmos. Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo. No
que é bom para edificação. Eu agrado o meu irmão naquilo que é bom para edificação. Eu entro na live, eu digo, eis-me aqui. Eu prego, eu oro, eu ministro, eu entrego, eu agrado o irmão naquilo que é bom para edificação. Por quê? Alguém poderia me perguntar, mas por quê? Versículo 3 responde. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ou seja, o Senhor Jesus agradou ao Pai e não a si mesmo. Ah, então se você estiver vivendo uma situação muito agradável para você, cuidado. Alguma coisa não está no lugar certo. Alguma coisa não está no lugar certo. Porque você e eu não fomos chamados para agradarmos a nós, mas para agradar a Deus e para agradar o próximo. Esta é a minha vocação. Esta é a sua vocação. Este é o meu chamado. Este é o seu chamado. Agradar a Deus e agradar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No versículo 4 de Efésios 4, o apóstolo Paulo continua ensinando. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Ele fala vocação de novo. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Medite nesta palavra. Leia estes versículos de 1 a 6 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Estude, leia, medite e seja obediente. Como eu também devo ser obediente. De que maneira? Andando do modo compatível, digno, coerente com o meu chamado. Vocação é chamado. Você tem andado do modo compatível com o seu chamado? Responda para Deus, não para mim. Qual a sua vocação? Agradar a Deus e aos irmãos. Tem feito isso? Responda para o Senhor. Agradar a Deus e aos irmãos. E às vezes as pessoas acham, eu vou mandar convite para o Alexandre. Mas ele não vai nem responder. Mas ele deve ser muito ocupado. Mas ele é... Eu respondo. Por quê? O ministério não é meu. A graça não é minha. A autoridade não é minha. O poder não é meu. A palavra não é minha. A unção não é minha. É tudo emprestado. É dele. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Romanos 11, 36. Sendo assim, como é que eu vou enterrar o que ele me deu? Não posso. Eu não posso enterrar o que ele me deu.
senão eu vou pagar preço. E com esta palavra o Senhor me despertou, me acordei com ela hoje. Qual sua vocação? Qual sua vocação? Qual sua vocação? Queridos, eu não vou me alongar, porque como vocês sabem, vamos ministrar mais outras 2 lives que devem ser longas no final do dia e à noite. Devem ter percebido que a voz resolveu dar uma falhada, então vou encerrar. A palavra foi entregue para ter voz para mais tarde. Que Deus te abençoe, que Deus complete a obra na sua vida e faça o agir de Deus no seu caminhar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te unja, que o Senhor te capacite, que o Senhor te faça vitorioso, mas acima de tudo, que o Senhor te mostre, qual é a sua vontade para você. Alguém poderia, eu vou deixar o convite aberto. A nossa irmã Deusinha poderia entrar para orar conosco? Basta dar um positivo para eu convidá-la para orar. Se quiser compartilhar uma palavra, ok. Mas estou convidando para orarmos juntos. Se estiver disponível, sinaliza para mim que eu a convido. Nós vamos orar pelos cadernos de oração que já estão a postos. E eu sei que tem mais pessoas aqui conosco que também têm seus cadernos de oração. E nós vamos apresentar os pedidos de oração. Eu creio que muitas têm sido as bênçãos, as respostas de oração provenientes do nosso clamor. Oportunamente vamos fazer um momento de testemunhos. Mas eu tenho recebido diversas mensagens de pessoas gratas ao Senhor porque receberam respostas. Este é o nosso Deus. É um Deus que ouve e que responde. Um Deus que é fiel, que não tarda, que não mente e que não erra. Saiba que o que Deus tem na sua vida, Ele cumpre. Não tenha medo de confiar em Deus. Não confie no homem. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Não tenha medo de confiar em Deus, mas não confie no homem. Sua fé, sua esperança tem que estar no Senhor. Ok, vamos orar. Nossa irmã não respondeu, talvez esteja indisponível. Vamos orar. Eu creio que Deus é fiel. Deus cumpre. E eu fico com aquela palavra que diz que o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Então,
A sua vocação, posso chamá-la, Deusinha? Esse tchauzinho é um positivo? O Senhor te prometeu. Se o Senhor disse, se o Senhor te chamou, preocupa não. Sabe por quê? Porque Ele garante. Ele garante. Ele garante. Creia. Creia tão somente na fidelidade, no amor, no chamado pela graça do Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor é Deus de promessa. O Senhor é Deus de aliança. O Senhor é Deus de graça. O Senhor é Deus de livramento. O Senhor é Deus de misericórdia. Não consigo chamar, Deusinha. Diz aqui que você precisaria da versão mais recente do Instagram para participar. Tentei aqui chamar, mas não é possível. Diz que você precisaria da versão mais recente do Instagram. Tenta você mandar a solicitação, por favor. Senão nós vamos orar para apresentar os pedidos de oração. Tenha certeza. Aquela canção diz, aquele que te prometeu garante, né? É verdade. Se ele te chamou, ele garante. Se ele te chamou, ele cumpre. Se ele te chamou, ele sustenta. Se ele te chamou, ele fortalece, ele capacita, ele abençoa, ele ministra, ele age, ele faz, ele cuida, ele completa a obra. Deus é fiel. Não tenha receio. Não tenha receio. Não tenha receio. Deus é soberano na sua vida. Que Deus possa te mostrar que Deus possa te mostrar todos os dias, como mostrou para mim hoje, que nós precisamos andar do modo compatível com o nosso chamado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos fortaleceu. Até aqui o Senhor cuidou de nós. Até aqui o Senhor falou conosco e nos deu direção. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque o nosso Deus não falha. O nosso Deus não mente. O nosso Deus não se engana. O nosso Deus é fiel. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs, essas quase 50 pessoas que estão conosco, ao vivo nesta tarde de sábado. Toca, Senhor Jesus, em cada filho teu que está aqui. Toca. Em nome de Jesus, visita cada lar, cada família, cada ministério. Em nome de Jesus. Visita cada coração. Visita também cada um dos pedidos de oração, dos diversos cadernos de oração dos nossos irmãos. Os meus e os demais irmãos que têm os seus cadernos aí
apresentando-os ao Senhor. Entra com providência, entra com livramento, traz resposta, traz cura, traz libertação, traz restauração, traz vitória, em nome de Jesus. Visita, Pai, os casamentos, os relacionamentos, as famílias. Visita, Pai, os enfermos. Tem misericórdia daqueles que estão enfermos, daqueles que estão entubados, daqueles que estão internados, daqueles que estão isolados, daqueles que estão acamados. Tem misericórdia daqueles que estão com sua alma, com suas emoções doentes. Daqueles que sofrem com depressão, com ansiedade, com distúrbios emocionais. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia daqueles que estão aflitos, passando por opressão, com problemas espirituais, maldições hereditárias. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Libera uma palavra, Pai, basta uma palavra sua. Libera uma palavra nesta tarde, a última palavra é aquela que vem da boca de Deus. Libera, Pai, uma palavra de vitória e de libertação. Pai, nós apresentamos as necessidades materiais, financeiras. Abre porta de emprego. Abre porta de provisão. Aqueles que estão passando por necessidades monetárias. Abre porta de emprego, de negociação de dívidas. Abre porta de financiamento, de refinanciamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és o Deus que é dono do ouro e da prata. Tem misericórdia, Pai, dos teus filhos. Aqueles que têm processos na justiça, nos órgãos públicos, documentos em análise, processos pendentes na justiça. Tem misericórdia. Tem misericórdia. E entra com livramento. A última palavra é tua, não é do médico, não é do juiz, não é do patrão, não é do governo. Assim como a última assinatura também é tua, Senhor. No processo, no despacho, na sentença, no laudo, nas perícias, nos atestados, nos receituários, nos prontuários. A última assinatura é tua. Coloca a tua assinatura, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. Pai, eu creio no poder da oração. Nós vamos ministrar sobre isso daqui a pouco. Eu creio no poder da oração. Oh, Deus. Portanto, eu creio na resposta do Senhor sobre estes pedidos. Eu não posso, mas tu podes. Meus irmãos não podem, mas tu podes. Nós não temos saída, mas tu tens. E eu apresento diante do Senhor, em nome de Jesus, todos esses pedidos de oração. Caiam por terra agora as barreiras, os grilhões, os empecilhos e as maldições. Oramos também pelos governos, pelos povos não alcançados, governos da terra, do nosso país, os poderes constituídos em cada esfera de governo e de poder. Visita, Pai, a terra que hoje, acima de tudo,
encontra-se enfermo. Talvez mais assombroso, mais devastador do que o coronavírus seja a enfermidade que hoje aflige a sociedade, a humanidade, que é o pecado. Tem misericórdia, porque Jesus está voltando. E nós precisamos, urgentemente, de socorro. Libera uma palavra, Pai, nesta tarde, de socorro, em nome de Jesus. Oro também, Pai, por aquelas famílias que estão em luto. Tem misericórdia, conforta os corações. E repreendo espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de enfermidade, espírito de miséria, espírito de promiscuidade, de prostituição, de fornicação, de pornografia, de masturbação, de separação, de impureza, espírito de vício, álcool, drogas, tabagismo, jogos, cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você, fique com Deus. Às 17h30 está aqui, ó. Missionária Érica Priscila Vargas. Vamos ministrar sobre o poder da oração. O IG dela está fixado. E às 20 horas, vamos ministrar testemunho. Jornalista Alain Nascimento. E amanhã, se o Senhor assim nos permitir, estaremos de volta ao meio-dia. E amanhã à noite também, mas aí eu anuncio depois, vamos ministrar no Instagram do nosso irmão, pastor Cleiton Soares. Ok? Deus abençoe, fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor. Um grande abraço e até mais tarde. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em todo o tempo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Abraço, queridos. Qual sua vocação? Ande do modo digno da sua vocação. Até mais tarde, povo de Deus. Abraço. Ou, como diz o Alain Nascimento, beijo no coração. É maravilhoso quando ele fala isso. Beijo no coração. Ah, curiosidade matou o gato, né? Na live do jornalista Alain Nascimento, eu vou falar sobre isso aqui, ó. Não conto agora o que é, não. Vou falar sobre isso aqui. Isso aqui é parte do meu testemunho. Tá curioso? Assiste lá. Jornalista Alain Nascimento, às 20 horas. Mas não vai faltar na live da missionária Érica Priscila Vargas, às 17h30. Te espero mais tarde. Beijo no coração. Tchau, tchau.